Então chegamos no vídeo mais esperado do mês, que é o vídeo da atualização da carteira do canal. E por coincidência, não sei se vocês já repararam, sempre esses vídeos de atualização da carteira do canal eu tô sem barba. A maioria dos meus vídeos eu tô com barba e coincidentemente esses vídeos eu tô sem barba. É coincidência, não é nada preparado. Mas vamos lá, pessoal, é o seguinte. Então esse vídeo é onde eu faço a atualização da carteira do canal, que já tá indo pro 5º mês, se eu não me engano, e também faço um giro de notícias. Por isso que esse vídeo ele sempre sai no final do mês, que eu faço um apanhado das principais notícias do mercado financeiro e que interferem nos nossos investimentos do mês. Então, eu vou passar um overview das principais notícias agora de agosto. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que eu já abri a pré-lista, a pré-inscrição para a segunda turma da minha mentoria, a mentoria Liberdade é logo ali com fundos imobiliários. Tem o link que está na descrição aqui desse vídeo. E é importante porque essa primeira turma ela foi muito boa, ela está acabando agora, na verdade ela acaba semana que vem. O pessoal está gostando muito, assim, cada depoimento que eu estou recebendo, que inclusive eu vou colocar na página da mentoria da segunda turma, os depoimentos que o pessoal está colocando, assim, me enche de orgulho esse projeto, assim, eu vi a evolução que os alunos tiveram, já conseguem explicar para familiares, explicar para amigos como é que funciona o fundo imobiliário, as vantagens e desvantagens de fundo imobiliário, como analisar um fundo imobiliário, e eu tenho certeza que cada um deles ali se tornou ou vai se tornar um especialista em fundos imobiliários. Então, se você tem interesse de participar da segunda turma também, não se deixe de preencher o link aqui na pré-inscrição, que está aqui na descrição desse vídeo, porque quem se inscrever e tiver feito a pré-inscrição vai receber no e-mail um baita cupom de desconto. Então agora vamos para o giro de notícias. Bom, a primeira notícia é a queda da taxa Selic que aconteceu nesse mês de agosto, no dia 2 de agosto, o Copom se reuniu e baixou a taxa Selic de 13,75 para 13,25, o que já era esperado pelo mercado. Para quem não sabe, a taxa Selic é a principal ferramenta, a principal política monetária que o Banco Central tem para controlar a inflação. Então, como eu falei para vocês, já era previsto pelo mercado, pelos agentes do mercado, que a taxa Selic ia cair. Agora a questão é o quanto que ela vai continuar caindo, se ela vai continuar caindo, a velocidade que ela vai continuar caindo, e isso veio informado na ata do Copom que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, isso aqui foi a 256ª ata do Comitê de Política Monetária, da reunião que aconteceu no dia 1º e dia 2 de agosto. Então aqui é bem bacana, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, vejam, tá lá no Banco Central. Então aqui os pontos que eles colocaram. O ambiente externo mostra-se incerto, com alguma desinflação sendo observada na margem, mas marcado por núcleos de inflação ainda elevados, ou seja, a inflação ainda está fora da meta. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, seja dando continuidade a seus ciclos de aperto monetário. Então eles estão deixando bem claro aqui que o mundo inteiro ainda está fazendo aperto monetário e não vai ser no Brasil que vai afrouxar isso. Aqui, no âmbito doméstico, o conjunto de indicadores recentes sugere um cenário de desaceleração gradual da atividade, ou seja, o fato da elevação da taxa de juros que aconteceu o ano passado, lembra, ela vinha de 2% lá no meio da pandemia, foi para 13,75%, ficou quase 2 anos, se eu não me engano, um pouco mais de 2 anos, e começou a cair nessa reunião a taxa Selic. Então, isso demonstrou o fato de você ter uma política contracionista com a taxa de juros alta, ela segura a economia, e aqui eles observaram isso. E aí ele fala, a forte desempenho da agricultura concentrado no primeiro semestre. Ou seja, quem ficou meio alheio a isso foi o agro. O agro é a locomotiva do país. Eles colocam aqui a inflação ao consumidor segue com uma dinâmica corrente mais benigna. Então eles sempre referindo-se a essa questão da inflação. Vamos descer mais um pouco aqui. As expectativas de inflação apresentaram reancoragem parcial desde a última reunião do Copom, ou seja, desde a última reunião, eles perceberam que a inflação se aproximou mais da meta. Eles usam esse termo de ancorar ou desancorar ou reancorar, que é o termo que mostra que a inflação está dentro da meta ou não. No entanto, a reancoragem se mostra ainda parcial e o comitê debateu novamente os motivos para tal desancoragem.
Os membros levantaram várias possibilidades, o comitê reiterou o balanço de riscos, então eles estão questionando aqui os motivos que ainda não está ancorada essa inflação. O Copom relembra que as reformas estruturais e a previsibilidade das contas públicas são essenciais para o aumento da produtividade da economia, para o crescimento potencial e da maior confiança das empresas, ou seja, batendo no governo, dizendo, vocês precisam controlar gastos. E aqui eles estão finalizando a ata aqui. Ó. Durante o debate, o comitê julgou haver mérito tanto para baixar 0,25 quanto meio ponto percentual. E aí eles colocam aqui que o grupo defendeu uma redução de taxas de juros mais parcimoniosa, ou seja, essa taxa de juros não vai cair na velocidade que o governo está esperando. E aqui, por final, eles colocam aqui da decisão, né, considerando os cenários avaliados, o balanço de risco e amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica em meio ponto para 13,75. E aí eles colocam aqui, o comitê reforça a necessidade de preservar uma política monetária contracionista, ou seja, vou manter a taxa de juros alta ainda. E aqui, só para fechar esse ponto da ata, que é importante, que eles colocam quem votou em quê. E a votação são 9 membros o Copom, sendo que 5 membros votaram para 0,50 e 4 membros para 0,25. Ou seja, não foi nem de perto unânime essa decisão. Então, para vocês verem que as próximas reuniões, a taxa de juros não deve cair na velocidade que o governo está querendo. Eu sempre gosto de explicar que a taxa de juros está diretamente relacionada com os nossos ativos na bolsa, com o preço dos nossos ativos na bolsa, porque a taxa de juros, principalmente a taxa de juros longo, a taxa Selic ela é uma taxa de curto prazo, mas ela dita como que a economia está funcionando e quais as previsões para a economia no futuro. Então ela acaba ditando como vai ser a taxa de juros no futuro. Então se você tem uma taxa Selic crescente, obviamente a taxa de juros futuros também vai crescer, e o contrário também é verdadeiro. Então, se você tem uma tendência da taxa de juros cair, obviamente a taxa de juros futuros também vai cair. E a taxa de juros futuro, ela está diretamente relacionada com a precificação dos ativos. Por quê? Como que é feito a precificação dos ativos? Os ativos eles são precificados como você trazendo os fluxos de caixa futuro da empresa, trazendo a valor presente, ou seja, você tem uma previsão do crescimento da empresa, aí você projeta os fluxos de caixa dela a 5, 10, 15, até a perpetuidade, e depois traz a valor presente descontando uma taxa. E essa taxa de desconto ela está diretamente relacionada com a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de desconto, menor vai ser o ativo no valor presente. E quanto menor a taxa de juros, maior vai ser o valor do ativo. Então, se a gente tem uma taxa de juros em queda, significa que essa taxa de desconto ela cai. E ela caindo, o valor dos ativos sobe. Por isso que a gente tem uma correlação positiva entre a queda da taxa de juros e a subida da bolsa. Mas aí vem a seguinte pergunta: por que a bolsa não subiu com essa previsão de queda da taxa Selic? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, o Ibovespa ele veio amargurando quedas e quedas sucessivas, inclusive ele até chegou a bater recorde de quedas. Mas se a taxa de juros caiu, então por que a bolsa não subiu? O arcabouço fiscal, que foi aprovado no começo desse ano na Câmara, ele foi para o Senado, e no Senado ele sofreu diversas mudanças. E a questão é a seguinte: para ele poder ser válido para o ano que vem, quando a matéria sai da Câmara e vai para o Senado, ela precisa voltar para a Câmara validar o que o Senado fez, aprovar e mandar para a sanção presidencial. E para esse arcabouço ser válido para o ano que vem, ele precisava ser aprovado até o dia 28 de agosto. Então, o arcabouço fiscal que foi aprovado lá atrás demorou esse tempo todo exatamente para poder, esse trâmite entre Câmara e Senado demorou demais. E aí acabou que o mercado não gosta desse tipo de incerteza. Então, mesmo com a taxa de juros caindo, o principal mecanismo econômico, que seria o arcabouço fiscal, nem aprovado estava. Então, o mercado entende isso como risco. Mesmo a taxa de juros caindo, a bolsa caiu. A bolsa continuou caindo. E também, muito explicado pela questão da saída de capital estrangeiro do país. E a saída de capital estrangeiro do país está relacionada principalmente com o aumento da taxa de juros lá fora, que continua crescente, e o risco Brasil. Porque o investidor é o seguinte, ele pensa, eu trago dinheiro para cá para poder ganhar essa diferença de taxa de juros do país que eu estou tirando, de um país com uma economia mais forte, para ganhar num país emergente, num país mais arriscado como é o nosso, eu vou ganhar uma taxa de juros nessa minha remuneração.
Se eu tenho um país com uma economia mais sólida, como a americana, com uma taxa de juros alta, e aqui a diferença, a taxa de juros no Brasil começa a cair, e a diferença dessa taxa de juros para um país melhor, mas com uma economia melhor, para o Brasil diminui, e com esses riscos políticos eu vou lá e tiro o dinheiro daqui. Então por isso que a gente teve uma queda, uma saída muito grande de capital estrangeiro, que também ajudou demais a bolsa a não subir. Só que aí, por fim, no dia 22, a gente teve, como vocês estão vendo aqui, a aprovação do arcabouço fiscal por 379 votos na Câmara, e agora ele vai seguir para a sanção presidencial. E olha só, e aquilo que eu falei para vocês no início, o texto determina que os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6 a 2,5 acima da inflação. E essa aprovação ela foi feita em maneira de urgência. E aí eu até publiquei isso no meu Instagram. Será que a análise que deveria ter sido feita foi feita de maneira criteriosa? Provavelmente não, porque ele precisava ser aprovado para poder entrar para o orçamento do ano que vem. Então ele precisava ser aprovado até o final desse mês. Então foi uma aprovação em regime de urgência. Acabou que provavelmente matérias que precisavam ser melhores analisadas não foram. E o mercado percebe isso, o mercado entende isso como risco. Por isso que a bolsa não subiu. E aí a gente entra na notícia dessa semana, que foi a MP 1187, que foi publicada pelo governo federal, uma medida provisória, que tributa fundos exclusivos. Eu até gravei um vídeo que saiu na terça-feira sobre essa MP, porque ela tem um impacto nos fundos imobiliários que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Mas essa MP, o que ela vai tributar? Os fundos exclusivos, ou seja, ela até é chamada da MP dos super ricos. Por quê? Pessoas com patrimônio muito grande não investem na nossa bolsa ou investem em bolsa de valores. Eles criam um próprio fundo de investimentos, porque é muito dinheiro. E esse fundo de investimentos vai ser tributado da mesma maneira que os fundos abertos, os fundos de ações, os fundos de renda fixa, com uma alíquota até de 20%. Mas a grande questão que eu quis trazer essa notícia é que quero mostrar para vocês aqui que esse impacto não é para os super ricos, esse impacto é para a gente. Só que olha só alguns comentários das redes sociais que eu capturei nessa semana sobre essa MP. Dá uma olhada só. Calma, sardinhada, do Renegade. Olha isso que absurdo. A taxação só atinge 2.500 pessoas. Apenas 2.500 pessoas que vão se atingir. Certamente não faço parte desse grupo, bem como um capitalista que sou, prefiro que tribute esses do que eu. Bem capitalista esse daí, né? Vim ver quem são super ricos que te seguem. Esse daqui foi na minha publicação. Ufa, não tô na lista. O que mais me choca além desse tipo de publicação, de postagem, é que esse tipo de situação vai afetar essas pessoas, só que elas não entendem isso. Porque, pessoal, tudo que rico não é idiota. Então ele tem mecanismos para poder se proteger. Inclusive, eu trouxe aqui um trecho do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu até sempre falo isso nos vídeos, inclusive no vídeo que eu sorteei esse livro, eu falo que deveria ser um livro que é para ser lido na escola, mas eu quero mostrar para vocês um trecho desse livro aqui. Robin Hood, por ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduram. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem, por que os ricos não pagam mais por isso? Ou, os ricos deveriam pagar mais impostos para atender à pobreza. Essa ideia de Robin Hood, ou tirar dos ricos para dar para os pobres, é que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. A razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos não são tributados, é a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Então, se você não entendeu o que ele quis dizer aqui, é exatamente o que eu falei agora há pouco. Os ricos são tudo, menos idiotas. Eles têm capital para poder se proteger. Eles podem contratar os melhores contadores para estudar as leis contábeis, estudar a questão tributária para poder pagar o menos imposto possível. Só que aí tem um ponto, o gasto público vai continuar. Mesmo que os ricos deixem de pagar imposto, tirem o dinheiro do país, mandem para paraísos fiscais,
o imposto vai continuar sendo cobrado. E quem é que vai pagar a conta? Quem não tem condição de tirar o dinheiro do país ou de ter contadores para estudar a questão tributária. Normalmente, a classe média que paga esse imposto, que paga essa carga tributária. É aquela pessoa que escreveu ali que é chamando as pessoas de sardinha de renegade. Entenderam? São essas pessoas que vão pagar. E essa imagem que eu estou mostrando agora, ela ilustra bem isso. Que os fundos dos super ricos têm saída de 71 bilhões entre janeiro e julho. Ou seja, eles já estão tirando dinheiro do Brasil e mandando para outros locais. Então eles já sabiam que isso ia acontecer em algum momento. Então é isso que está mostrando. Os ricos são tudo, menos idiota. E aí tem um ponto que pode ser um tiro no pé que ninguém está levando isso em consideração. Esses fundos exclusivos... Normalmente eles investem grande parte do dinheiro em títulos públicos, ou seja, eles financiam o Estado e o Estado está tributando eles. Olha só que absurdo. Então, ele tirando, porque o Estado ele tem três maneiras de se financiar: ou emitindo moeda, emitindo dívida, que são títulos públicos, ou cobrando imposto. Ele está ferindo esse segundo item aqui, que é emitindo dívida, porque uma parte dessa dívida, desses títulos públicos, é comprada por esses fundos exclusivos. E eles tirando esse dinheiro daqui, não vai ter ninguém comprando. Quer dizer, vão ter pessoas, obviamente vai continuar comprando, vai reduzir a quantidade de pessoas comprando títulos, ou seja, uma das maneiras do governo arrecadar dinheiro diminui, ou seja, vai ter que aumentar imposto. Mas voltando a esse MP, como eu falei no começo, inclusive foi o tema do vídeo que eu gravei na terça-feira, é a questão que o fundo imobiliário também é um fundo fechado. E essa MP, ela afeta fundos imobiliários. Obviamente, não do jeito que a gente estava imaginando. É até bom esse ponto, mas serve como sinal de alerta. Por quê? Até a publicação da SMP, os fundos imobiliários, eles sempre, o ganho de capital sempre foi tributado, quer dizer, o ganho, você vender mais caro do que pagou, você vai pagar imposto sobre esse ganho, mas os rendimentos dos fundos imobiliários sempre foram isentos, mas com uma condição: se o fundo tivesse menos de 50 cotistas, esse fundo os cotistas eram tributados nos rendimentos, ou seja, se tivesse menos de 50. E essa MP alterou esse número de 50 para 500 cotistas, ou seja, os fundos agora com até 500 cotistas, os rendimentos também vão ser tributados. Inclusive, eu até publiquei no meu Instagram, quem não me segue, o link está aqui na descrição, eu publiquei uma lista lá no meu Instagram com todos os fundos com menos de 500 cotistas que já estão sendo tributados. E um ponto desse resumo aqui, é que isso foi uma MP, uma medida provisória que é publicada pelo presidente, ela não passa pelo Congresso. Só que a questão é a seguinte, uma MP ela tem validade de 60 dias, renováveis por mais 60, ou seja, 120 dias. Se o Congresso não validar essa MP, não transformar ela numa lei, ela perde validade. Então tem 120 dias aí valendo, a gente tem que monitorar para ver se de fato isso vai se transformar numa lei, o que eu particularmente acredito que não vai acontecer. E por fim, a última notícia, que é uma notícia também relevante, sobre os BRICS, que são os países desse bloco, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Convidaram mais 6 países para entrar nesse bloco, como eu vou mostrar aqui para vocês. Os BRICS anunciou a inclusão de 6 novos membros, entre eles a Argentina. Então, os 6 novos parceiros são a Argentina, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Esse bloco ele foi criado como BRIC, ele não tinha África do Sul, foi lá por volta dos anos 2000 que ele foi criado por países emergentes com uma grande crescimento, o que não se configura hoje mais. Mas naquela época o viés desse grupo foi econômico, aí depois entrou a África do Sul. Mas atualmente esse grupo ele se transformou mais em um grupo geopolítico voltado para questões políticas do que questões econômicas. E com a entrada desses países, que a gente pode até avaliar como países mais autocráticos e algumas ditaduras, inclusive, basicamente a ideia é ser um grupo de oposição ao G7, que são grupos de países mais democráticos, democracias mais liberais. Então, esse grupo que está se formando, e aí tem um ponto que é super importante, se a gente for avaliar o PIB desse grupo, chega a 30% do PIB global, o que é bem significativo. Então a gente tem que monitorar, ficar de olho para saber
como é que vai ser o desenvolvimento disso e até o porquê o Brasil está no meio desse bloco. Esse é o tipo de coisa que não entra na minha cabeça, mas é sempre importante a gente estar de olho nesses pontos, porque isso afeta demais a nossa economia. Bom, e agora vamos de fato entrar na carteira do canal. Vamos lá para o Domo para eu mostrar para vocês quais foram as operações que eu fiz esse mês e como é que está o retorno da minha carteira. Então, pessoal, essa aqui é a carteira desse mês, né, que é encerrando o mês de agosto. Um patrimônio, um valor aplicado de 10.825, um patrimônio de 11.294, tá com uma variação percentual de 4,33. Ela deu uma quedinha aqui exatamente por causa que é uma carteira que não tem ações muito de crescimento, como vocês sabem. Se vocês não conhecem a premissa dessas carteiras, assistam o vídeo anterior. Eu vou até deixar aqui na descrição o vídeo anterior, que tem as premissas. Eu sempre repito, mas eu não quis repetir para não ficar muito longo, as premissas da carteira. Então, como vocês podem ver, o patrimônio vem crescendo todos os meses, né? Ela começou lá em abril desse ano, com patrimônio de 3 mil, agora ela já está com patrimônio de 11.294. Uma das premissas dessa carteira é ter 60% em fundos imobiliários, 30% em ações de crescimento e 10% em renda fixa, sendo Tesouro Selic ou CDI, CDB de banco grande, 100% CDI com liquidez diária, ou Tesouro IPCA mais longo para ganhar com marcação a mercado, então tá 10,63. Como vocês podem ver, a carteira tá bem seguindo o que eu quero, né, de alocação. Deixa eu mostrar aqui as movimentações desse mês. Não teve nada de novo, não incluí nenhum ativo novo, apenas fiz aportes no BTLG, como fundo imobiliário, 9 cotas, Taesa, 13 ações, e o Tesouro IPCA 2045 foi o aporte de R$ 1.500, como eu falo para vocês desde lá do início, que o aporte, a ideia dessa carteira do canal é fazer aportes mensais de R$ 1.500, porque com a taxa, eu tenho uma simulação, acho que se eu não me engano é primeiro vídeo dessa série, da carteira do canal, que investindo R$ 1.500 por 18 a 20 anos eu vou chegar a R$ 1 milhão nessa carteira. Então esse é o objetivo. Obviamente, alguns meses eu pretendo investir um pouquinho mais. Como vocês podem, vou até abrir o site da corretora aqui para vocês verem a questão do aporte e a questão dos proventos. Mas primeiro vamos ver os proventos primeiro aqui, antes de eu entrar lá no Invest. Então, esse mês recebi R$ 89,38, foi bastante. Foi o mês que mais pagou rendimentos. Olha só, vinha com 13, 28, 38, 38, quase R$ 100, principalmente por causa de Taesa, que pagou bastante esse mês. Taesa e Banco do Brasil, como vocês podem ver aqui, ó, o Banco do Brasil pagou. Taesa acho que pagou dia 29, a Taesa que pagou também. Então, ó, já tenho 209 de recebido, uma média de R$ 41 por mês de recebimento. Tá crescendo, né, pessoal? Devagarinho, crescendo. Aqui todos os pagamentos das dividendos, né? Então o aporte foi de R$ 1.500. Deixa eu mostrar lá para vocês, como eu gosto sempre de falar, não é invenção, é uma carteira de verdade, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, como vocês podem ver, a conta tá bem parecida, 11.420. Esse aqui é o dinheiro de fato, que é o meu patrimônio nessa carteira, 11.423. Tá bem, vamos só comparar aqui com o Domo, só para a gente ver se tá mais ou menos, ó, 11.294. É porque tem R$ 100 aqui na conta que é dos recebimentos dos proventos, que esse dinheiro aqui eu vou somar com os 1.500 do aporte do mês que vem. Então, esse é um dos pontos também que vai aumentando a questão do retorno da carteira, porque os aportes vão se somando aos dividendos e aos rendimentos que eu vou recebendo na carteira, aumentando ainda mais. Então, tá vendo? Ó, tá por volta de 11.223, que é uma questão mais de arredondamento, questão de atualização, inclusive. Então aqui tá a carteira. Eu só quero mostrar para vocês que o aporte, deixa eu entrar no extrato aqui, só para vocês verem que eu não tô brincando, que o aporte foi de R$ 1.500. Olha aqui, ó. Foi aqui, ó, tá vendo? Ó? Aporte de R$ 1.500, né? Foi de R$ 1.500. Aqui tem todos os pagamentos. Ó, os investimentos foram feitos no dia 8, que foi a liquidação do Tesouro. Aqui, no dia 7 foi o dia que eu investi na Taesa e no Banco do Brasil. Aqui tem os pagamentos, né? O dia 11, pagamento do KNSC, 14, pagamento da HGRU,
e aqui, por consequência, até o dia 30, que foi o pagamento do Banco do Brasil. Aqui para vocês verem que é dinheiro real mesmo que está entrando, não é brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui, mostrando de verdade, mostrando meus erros, meus acertos, e aqui a carteira para vocês verem como está indo, está bem certinho com o que eu quero, né? Provavelmente o mês que vem, aqui até um ponto que eu já quero adiantar para vocês, provavelmente nesse mês eu vá tirar o MGFF da carteira, porque venho falando isso para vocês, quem me segue lá no Instagram sabe que eu fiz um estudo com o FOF, e FOF não traz resultado para o longo prazo, e essa carteira é uma carteira de longo prazo, então o objetivo dela é ficar com ela até eu passar ela para minha filha daqui a 15, 20 anos. Então não é um ativo que me interessa. Inclusive, se a gente for ver outra premissa, que é ter no máximo 10% de participação em cada um dos ativos. Em caso de ações eu estou bem certinho, Taesa que está com 9,90, não tenho. Agora, fundo imobiliário, eu estou com a LZR e BTLG acima do que eu quero. A LZR eu já estou há algum tempo, porque eu participei da emissão. E o BTLG eu investi nesse mês, né? Acabei investindo só nele, mas provavelmente eu vou vender o MGFF, e com os aportes do mês de setembro eu vou tentar padronizar aqui. Provavelmente eu entre no HGRU, ou acrescente algum outro fundo que eu ainda estou estudando nessa carteira, mas é isso. Então aqui está a carteira, está indo devagar, mas esse é o ponto, pessoal. Investimento não tem que ser legal. Eu até tenho uma das aulas da mentoria, se você tiver interesse, não deixe de se inscrever aqui na pré-inscrição. Tem até uma das aulas da mentoria que é investimento tem que ser chato. Por quê? Se tiver legal, se tiver divertido, você está fazendo alguma coisa errada. Porque investimento tem que ser que nem você regar uma planta, ver uma árvore crescer. Você vai lá, rega a árvore, você não fica acompanhando a árvore crescendo, porque você não vai ver nada. Só que de repente, passado algum tempo, você vê a árvore dobrou de tamanho, e depois de um tempo, quando você menos perceber, ela já está te dando frutos. E de vez em quando você vai lá, apara um galho, corta alguma daninha, aduba essa árvore, coloca fertilizante para poder melhorar. E aí que está o ponto. Se você fica mexendo muito, fica olhando muito, você pode fazer uma poda errada. Por exemplo, vai ter um momento da vida da árvore que ela vai buscar o sol. E se você achar que aquilo está deixando ela torta, você pode podar e matar a árvore. Então, investimento não é para ser legal. Por isso que eu até frustro algumas pessoas quando eu não faço nenhuma inclusão. Mas esse é o objetivo mesmo. É mostrar para vocês que é algo que tem que ser devagar e não é para ser legal, tá? E, inclusive, outro ponto, só para a gente finalizar aqui. Viram que eu mostrei que as aplicações foram feitas no dia 7 de agosto. A gente já está no dia 31. Então, por isso que eu falo para vocês, não copiem essa carteira, usem ela como base de inspiração, porque já se passaram quase mais de 20 dias que eu fiz a aplicação, os preços todos mudaram, então fiquem atentos a isso, não copiem. E os alunos da mentoria, eles ficaram sabendo na hora que eu apliquei, por isso que se você tiver interesse em saber no momento que eu invisto, tanto na carteira do canal quanto na minha carteira privada, os valores, quais ativos eu estou colocando, não deixem de participar da próxima turma, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.